Gravando, um, dois, três. Olá, gente! Bom, é uma satisfação, é uma alegria, é uma satisfação e uma alegria estar compartilhando esses conhecimentos de análise transacional com vocês. A análise transacional, ela vai nos ensinar muita coisa acerca de nós mesmos, acerca das nossas relações com as pessoas, acerca da nossa infância e com certeza esse conhecimento ele vai nos ajudar muito a contribuir terapeuticamente para com os nossos clientes. Estava aqui pensando de que maneira que eu podia trazer esse tema, que eu pudesse contar um pouquinho para vocês de tudo que é, né, o tema e ao mesmo tempo não ser enfadonha, não ficar tão técnica, né? Porque, claro, é um estudo, né, mais acadêmico, é um estudo que a gente precisa, né, ler, entender, discutir, né, e ao mesmo tempo é uma coisa brilhante, deliciosa e leve e cheia de exercícios. Mas como trazer isso daqui que fosse gostoso pra gente, né? Então, assim, qual que é a minha proposta? Eu preparei uns materiais escritos que foram tradução do material do curso que foi feito de análise transacional em 7 módulos que a Brigitte Champetier de Ribes disponibiliza no Inconsfar, que é o site online dela de curso online. Solicitei para ela a sua autorização, ela deu a sua autorização para traduzir, deu autorização para a gente usar em grupo de estudo e parece que ela já até escreveu um livro, depois eu quero ver se eu adquiro, né, esse livro para poder estudar um pouco mais. E aí o que eu pensei? Vamos fazer um pouco de aplicação da análise transacional a partir de uma história, talvez seja mais fácil, né? E depois a gente vai permeando a questão mais relacionada à teoria. Então, o que eu imaginei? Imaginei assim comigo, né? Você é uma mulher e de repente você sabe que está grávida. E a partir desse momento, dentro de você, uma vida começa. Essa vida começa a receber uma série de impulsos de informações. Se você ficou feliz com a gravidez, se foi um susto, se foi algo indesejado, se foi algo que foi, né, violentado, eu não queria isso de jeito nenhum, se foi no momento, né, em que você estava pensando em viajar, em fazer carreira, ir para a faculdade, se você pensou em tirar e não conseguiu, enfim. Todas essas possibilidades vão levando a gente para começar a construir, quando a gente vem ao mundo, né, o que a gente vai chamar na análise transacional de script de vida. O script de vida é um tema muito importante da análise transacional, porque é como você escreveu a sua vida. O Eric Berne, que é o pai da análise transacional, ele diz que até os nossos 6, 7 anos a gente decide tudo sobre a nossa vida, tudo. Quando eu li isso a primeira vez, eu juro que eu fiquei muito cética. E eu falei assim, não é possível, né? Depois comecei a pensar na minha história de vida e vi algumas coisas que eu realmente tinha decidido, pequenininha ainda, e que se concretizaram, sim. Então, até os 6, 7 anos eu vou decidir muita coisa. Eu decido se eu quero ser rico, eu decido se eu quero casar, eu decido se eu quero ser mulher, se eu quero ser homem, eu decido se eu quero ser feliz, se eu quero ser infeliz, eu decido se eu vou ser uma pessoa com saúde, se eu não vou ser uma pessoa com saúde. Parece meio assim assustador, e eu acho que é. Eu me sinto assustada de pensar nisso, mas a gente decide. Bom, então a gente tem o nosso chamado script de vida. A notícia boa é, com a consciência, com a questão das constelações familiares, com a questão da terapia, eu posso rever o meu script de vida. Então, assim, ele não está encerrado. Tudo bem que eu escrevi ele, mas eu posso agora fazer permissões para mim para fazer diferente. Mas eu escrevi. Quando eu, né, tô aqui na barriguinha da mamãe, tô me desenvolvendo, eu tô recebendo estímulos. Eu posso estar recebendo estímulos super positivos, né? Que bebê maravilhoso, que bênção, nós estamos esperando você com todas as oportunidades, você vai ser maravilhoso. E eu posso estar recebendo estímulos altamente negativos, né? Você atrapalhou minha vida, você é tudo que eu não queria, você é um estorvo, assim que você chegar, você vai embora, acabou, enfim, isso tudo é possível. E quando nós estamos em atendimento terapêutico, a gente sabe que a gente atende todos os tipos de possibilidades. Essa é a beleza da vida, né? Todas as possibilidades que existem. Recebemos então carícias, é assim que vamos chamar em análise transacional. Carícias positivas, são essas carícias de amor, de carinho, e carícias negativas. De qualquer maneira, as carícias são melhor do que ninguém olhar para mim, do que melhor do que eu ser totalmente excluído.
eu vou crescendo e eu vou escolher como também quero crescer e que tipo de carícia vai me nutrir. Se eu tive muitas carícias negativas, carícias tóxicas, eu sou capaz de ainda hoje estar me nutrindo com essas carícias tóxicas por não perceber, por não estar consciente de que elas foram um meio que me fizeram receber um tipo de atenção, né? Esse é um item também que a gente vai falar da análise transacional. Então, eu falei do script de vida, falei das carícias. Aí a gente vai precisar entender que durante, né, a nossa vida, a gente vai recebendo uma série de informações, e essas informações são contraditórias, são chamados mandatos e contramandatos, ou mandatos e impulsores, que é um outro tema da análise transacional. Nesse tema dos mandatos, a gente recebe informações sobre se a gente pode ser merecedor ou não na vida, se a gente pode ter o nosso tempo ou não, se a gente tem que se apressar, se a gente pode ser quem a gente é, do nosso sexo ou não, porque a gente tinha que ser diferente, se a gente pode ter o nosso espaço de desenvolvimento, criatividade, né, aprendizagem ou não, que a gente não pode competir com o pai, com a mãe, com o irmão, enfim. A gente vai o tempo todo recebendo esses mandatos e eles são extremamente inconscientes, eles vão entrando na gente, vão permeando a gente e vão construindo as crenças. Essas crenças são as crenças que nos dificultam depois, quando a gente cresce, a fazer diferente. A gente chama isso de boicotadores, né? São os nossos boicotadores. Então, com as ferramentas da análise transacional, com esse conhecimento, eu contribuo para mim, para entender esses mandatos e contramandatos que eu recebi, e eu contribuo para o meu cliente, para ajudá-lo também a perceber e poder ressignificar o que ele recebeu. Lembrando que dentro da constelação, a gente vai falar sobre os padrões repetitivos, né? E esses padrões estão vindo da onde, né? Se vem dos pais, está vindo dos pais dos pais. Então, os mandatos também estão vindo dos pais dos pais. Nós estamos repetindo muita coisa que recebemos dos nossos ancestrais. Muitas crenças estão vindo, né? Então, a forma como os nossos avós foram educados, ainda que nossos pais sejam um pouquinho diferentes, está neles essa forma também. Então, nós também trazemos em nós essa forma, e se nós estivermos atentos, repetimos essa forma. Então a gente também vai falar disso. E aí a gente entra muito na questão que dentro da análise transacional a gente fala dos estados de ego, né? Então vocês já ouviram falar o estado de pai crítico, do adulto, da criança livre, da criança rebelde, da criança submissa. Vocês provavelmente já ouviram falar nesses temas. Eu, pelo menos, sempre trago alguma coisa sobre estar no adulto. E nós, na constelação, vamos ajudar esse cliente a estar no adulto, né? E, às vezes, ele precisa passar pelo estado de criança e liberar questões que ele recebeu dos seus pais. Quando a gente faz exercícios de liberação com relação à mãe ou ao pai, muitas vezes a gente está liberando padrões que ficaram guardados com relação a toda a comunicação que ele recebeu a partir do estado de ego do pai dele, crítico. Então são os não que ele recebeu e tudo que ele deve fazer, tudo que ele é obrigado a fazer, tudo que é certo fazer, tudo que tem que ser repetido de uma maneira, tudo que só tem um jeito de fazer. Então ali aonde a gente perde a nossa flexibilidade, a nossa possibilidade de fazer do nosso jeito, os nossos impulsos criativos, e é onde a gente precisa repetir os padrões. Mas a gente também tem as figuras, né, maravilhosas da criança livre, do pai nutritivo, e o nosso trabalho vai ser conduzir a nós mesmos e aos nossos clientes para encontrarmos o nosso lado nutritivo, o nosso pai nutritivo em nós. E esse pai nutritivo vai favorecer a nossa criança a ficar livre, nem rebelde nem submissa, livre, feliz, alegre. E aí o nosso adulto é quem ajuda tudo isso. A criança nos ajuda a nos liberar muita coisa e o nosso adulto nos coloca em situações para que a gente possa realmente, dei uma gemidinha aqui, possa realmente tomar estratégias, fazer coisas bacanas para nós, tomar decisões, liberar padrões, liberar dores do passado, ou seja, a gente vai trabalhar com isso, né? Daí nós vamos falar também das emoções, né? As emoções primárias, as emoções secundárias, as emoções adaptadas. Essas emoções também são muito interessantes, porque a gente vai entender que a partir do estado criança, a gente determina algumas formas de trabalhar essas emoções, já no estado adulto são outras. Muitas vezes a gente adapta algumas dos nossos pais.
E permeando esses estudos, nós fazemos exercícios. Um pouquinho de exercícios para que a gente vá se descobrindo. Esses exercícios podem ser feitos individualmente, esses exercícios podem ser feitos em pequenos grupos. Eu, quando fiz o meu curso, fiz com bonecos e depois eu relatei como foram as experiências desses exercícios. Todo esse caminho é para a gente chegar numa liberdade, numa leveza, numa capacidade afetiva, numa liberdade de sair de jogos de manipulação, numa liberdade de aprender a fazer as trocas, né? As relações, né? A análise dessas relações que a gente faz sem entrar em armadilhas e estando no nosso lado adulto. Então, esse é o meu primeiro vídeo para vocês, é uma base introdutória, e depois do segundo vídeo eu vou fazer um pouco mais aprofundado sobre os estados de ego. E a partir daqui a gente já vai começar a fazer os exercícios, tá bom? Olha, um beijo, gratidão e até o próximo vídeo.